Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma prática aqui e vamos repeti-la novamente nesse ano. Nós sempre pregamos em série, ou seja, sempre colocamos um tema no mês e nele estudamos. E estamos no começo do ano. É normal no começo do ano você fazer resoluções, você organizar som. Dá um pouquinho mais de ganho, obrigado. Você organizar a sua vida, você rever o que passou em 2019, no ano passado, para que você aprenda e melhore neste novo ano. Então eu quero começar, e nesse mês de janeiro, é um mês de consagração, a primícia é do Senhor. Nós tivemos o culto da passagem de ano aqui, foi maravilhoso, e eu estou incentivando você a estudar. Nós estamos nesse mês de janeiro, estudando o livro de Provérbios. E o meu incentivo a você é ler um capítulo por dia de Provérbios. São 31 dias que tem janeiro. E Provérbios tem 31 capítulos. Então quero incentivar você a ler um capítulo por dia e nele meditar. Nele você buscar encorajamento, direção de Deus para este novo ano. Então o tema da série desse mês de janeiro, é estudo de Provérbios, conselhos de sabedoria. Então todos os domingos desse mês de janeiro, nós vamos estar pregando e o tema vai ser esse, conselhos de sabedoria. Então todo domingo de janeiro, que você vai vir aqui, você vai receber um conselho. O meu alvo é pelo menos tentar resumir o capítulo nos domingos. Diariamente eu vou estar enviando, já estou enviando para alguns, um texto devocional do capítulo correspondente. Então hoje eu enviei um Provérbios do capítulo 4. O capítulo é enorme, mas eu destaco ali um texto, um versículo, e nele eu medito e eu compartilho com você o meu devocional. Eu gostaria de encorajar você a buscar a Deus, a buscar a sabedoria, porque 2020 vai ser o melhor ano da sua vida, amém? Eu sei que para algumas pessoas, às vezes, você começou 2020 triste, porque em 2019 você não conquistou aquilo que você esperava, ou você não avançou como você esperava, né? Os alvos foram frustrados, mas não deixe as circunstâncias te abater ou te entristecer. Por isso, se enche de esperança e de fé pela palavra de Deus, amém? Então quero encorajar você, nesse mês de janeiro, vamos estudar só Provérbios, e dia 1º de fevereiro, eu vou estar enviando para você, como sempre faço de costume, um plano de leitura bíblica. Então eu mando um plano de leitura semanal. Então o alvo é nós lermos a Bíblia o ano inteiro. Já estamos no nosso 3º ano. Não sei se você está aí firme, mas se você estiver firme, você já leu a Bíblia 3 vezes, completa. Então eu vou estar enviando para você. Pastor, eu falhei no ano passado. Tudo bem, não tem problema. Começa com a gente. Então é um plano onde você vai ler 3 capítulos por dia da Bíblia. Então dia 1º de fevereiro, nós começamos nosso plano de leitura para a leitura da Bíblia inteira, até o final do ano. Amém? Glória a Deus. Nesse mês de janeiro, então, ficamos em Provérbios. E eu quero falar conselho de sabedoria, hoje é a parte 1. Eu quero fazer uma pequena introdução, preciso lançar aqui algumas informações sobre quem é o autor de Provérbios e o que é Provérbios, para depois aqui tentar resumir. Nós lemos essa semana 4 capítulos, hoje é o dia 5, eu fiz de propósito, você pode ter lido hoje o capítulo 5, mas eu propositalmente, hoje eu enviei o capítulo 4 de Provérbios, então estou um dia atrasado aí para você, mas é proposital. Então, mas a minha missão no domingo é tentar resumir. Então hoje eu separei aqui 4 conselhos inspirados nos 4 primeiros capítulos de Provérbios. Então, é o que eu vou tentar fazer aqui. Cada capítulo, vou pegar um conselho que Salomão dá, que o Espírito Santo nos aconselha, para servir de maneira prática para você, tá bom? Vamos lá, vamos começar com algumas informações. Primeiro, quem escreveu esse livro? Pastor, foi Salomão. É verdade, foi Salomão. Eu pedi para você abrir em 1 Reis, capítulo 4, verso 29. Acompanha comigo a leitura na sua Bíblia. 1 Reis 4, 29, diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã,
Esraíta, e do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs Salomão 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o ísopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Amém. Então, quem escreveu? Salomão, está aí. Ele foi o homem que escreveu Provérbios. E a palavra provérbio tem um significado. A palavra provérbio significa um dito breve em lugar de muitas palavras. Ou seja, numa pequena frase, ele resume um conceito, resume um princípio. Então, eu estou em busca de sabedoria. Você precisa de um dito breve. É isso que Salomão tem. Então, provérbios tem esse significado. Stanley Ellison, um teólogo americano, ele escreveu que provérbios não é apenas um compilado de frases, de pequenas frases, mas provérbios é um manancial de máximas e princípios de ponderação prática no aprendizado da arte de viver. Você quer viver um 2020 abençoado? Você quer viver um 2020 melhor mesmo? Então nada melhor que começar com provérbios. Olha só, princípios e máximas de ponderação prática do aprendizado da arte de viver. Porque cada um, você vai decidir a forma como você quer viver. Jesus disse que ele veio para lhe dar vida e vida em abundância. Agora, é muito subjetivo. Como que é isso? E Provérbios é um compilado, então, de princípios práticos. Ou seja, tem conselhos práticos. Salomão, para o preguiçoso, Salomão aconselha olhar e aprender com a formiga. Então Salomão vai dar conselhos práticos, e é isso que eu quero aqui aplicar para você. Agora, como que Salomão obteve essa sabedoria? Você está ainda aberto aí a sua Bíblia? Vire um pouquinho a página, volte um pouquinho lá no capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, verso 3. Então Salomão dá conselhos práticos. Vinha gente de todas as nações para ouvir Salomão. E Deus inspirou Salomão e agora faz parte da Bíblia. Então, nesse mês de janeiro, você vai ouvir os conselhos de Salomão também. Amém? Olha só o que diz 1 Reis 3:3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era um alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Você percebe que na virada do ano, todo mundo faz assim: eu peço paz, eu peço riqueza, peço dinheiro, peço prosperidade. Então imagina você, Deus aparece para você agora e pergunta: pede-me o que queres e eu farei. Foi assim que Deus fez com Salomão. E aí Salomão responde: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Então, olha o pedido de Salomão agora: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Você já ouviu falar que Salomão pediu sabedoria, né? Todo mundo fala: Salomão pediu sabedoria. Está aí. Ele não pediu sabedoria. Ele pediu o quê? Um coração compreensivo.
Por que um coração compreensivo? Você já percebeu que você, quando você está com as suas emoções, vamos lá, quando você está nervoso, quando você está estressado ou quando você está com raiva, você toma as melhores decisões? Não. Eu tenho certeza que você já deve ter falado coisas que quando você estava nervoso, que você se arrepende. Quem aqui se arrepende de coisas que você falou quando estava nervoso? Quantos aqui já se iraram, né, para quem é casado, quantos aqui já se iraram com seu cônjuge? Levante a mão. Quantos aqui já se iraram com um colega de trabalho? Levanta a mão. Quantos aqui já se iraram com seu filho? Levante a mão. Aquele que tem filho, né? Quantos aqui já se iraram com os membros da célula? Então, o que Salomão fala? Ele fala o seguinte: eu sou uma criança. Criança, ela tem bom senso, irmãos? Criança, ela vive, escolhe, decide e tudo faz pelas emoções. Faz sentido para você? O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele vai escrever falando dos crentes corintianos, ou quer dizer, dos crentes de Coríntios. Paulo escreve lá dos crentes coríntios, falando assim: olha, elemento sólido eu queria dar para vocês, mas vocês ainda são crianças. Vocês são criança. E Paulo fala lá em 1 Coríntios, fala assim: sabe por que vocês são crianças? Porque vocês ainda estão brigando. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Vocês fazem brigas, vocês trazem picuinhas como se fosse criança, porque criança é assim. Eu tenho 2 filhos, 2 meninos, e o mais velho, ao invés de... Ele está aprendendo também, né? É tudo novo. Mas tem hora que ele fala: pai, mas foi eu que peguei primeiro. O Lucas veio e pegou. Filho, tenha paciência, ele não sabe ainda. Meu filho mais novo tem 1 ano. Então eu tenho que ensinar o mais velho a ter paciência. Mas de vez em quando os dois já começaram a brigar, já dizendo: pai, mas foi eu que peguei primeiro. Às vezes nós temos assim também essas brigas. Então Salomão, para não liderar pela emoção, ele pede o quê? Um coração compreensivo. Essa é a minha oração. E olha só, a resposta de Deus para Salomão, verso 10: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. O que Salomão pediu mesmo? Coração compreensivo. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então o homem mais sábio que existiu na face da terra, nem antes Salomão teve e nem depois dele teve, foi Salomão. Então ele recebeu de presente de Deus sabedoria, inteligência. Olha só, é interessante que Deus fala para Salomão, né? Já que não pediste a morte dos seus inimigos. Às vezes tem gente que fala assim: oh Deus, leva meu cônjuge, oh Deus, leva meu patrão, oh Deus, leva tal pessoa, né? Mas Salomão não pediu, ele pediu um coração compreensivo. Que neste ano 2020 você consiga viver cada dia com um coração compreensivo. Que as emoções não venham falar mais alto, mas que você tenha um coração compreensivo. O que é ter um coração compreensivo? É você ter a empatia, é você se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar do outro para tentar entender por que ele está fazendo isso, por que ele fez tal escolha, por que ele falou isso, por que ele está agindo assim. É ter a misericórdia, é andar a 2ª milha, é agir como Jesus. Porque Salomão pediu isso e Deus deu a ele sabedoria e inteligência. Agora ele recebeu sabedoria, e eu confirmo para você, sabedoria é agir como Jesus. Por favor, Marcos, não está no slide, mas projeta para mim Mateus 12:42. Jesus, ele cita Salomão. Jesus, ele vai falar de Salomão, e Jesus comprova isso. Realmente, Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Mas olha o que Jesus disse a respeito de Salomão: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui,
está quem é maior do que Salomão. Porque Salomão recebeu sabedoria. Jesus é a sabedoria. Tremendo isso, não? Então o que é agir com sabedoria? É agir como Jesus. É ser como Cristo. Pastor, mas eu não posso pedir sabedoria? Pode. Tiago, um dos discípulos de Jesus, volta para o slide, Marcos, por gentileza. Você pode pedir sabedoria, sabe? Tiago, ele nos encoraja. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção lhe será concedido. Então peça a Deus. Não é porque Salomão então pediu um coração compreensivo que hoje você não pode pedir sabedoria. Pode. E Deus quer dar, sem acepção de pessoas. Ou seja, sem acepção significa o seguinte: não importa o tempo de vida cristã que você tem, você pode ter se convertido essa semana, hoje. Não importa a idade que você tem, você pode pedir a sabedoria. Não importa os estudos, pastor, eu não tenho nem o ensino médio completo ainda. Pode pedir a sabedoria. Porque essa sabedoria de Deus é uma capacitação do alto, uma capacitação para você discernir o bem e o mal, para você resolver problemas e você ir muito mais além. Então, para você ter um ano 2020 abundante, próspero, abençoado, fazer as escolhas certas, precisamos da sabedoria. E a sabedoria é Jesus. Então, eu quero agora te dar 4 conselhos, nos 4 primeiros capítulos. Quero apenas resumir, mas tem muito mais. Mas não quero ser muito cansativo para você não. Vamos lá, capítulo 1. No capítulo 1, eu separei 3 conselhos. Capítulo 1 de Provérbios. Ele começa dizendo qual é o propósito da sabedoria, a base da sabedoria e um conselho. Tenha uma mentoria. Então, propósito da sabedoria. Está lá. No versículo 3. Receber as instruções de sabedoria, justiça, julgamento e equidade, dar sutileza aos simples e ao jovem conhecimento e discrição. Qual que é o propósito da sabedoria? Me instruir. Qual que é o propósito da sabedoria? Dar sutileza aos simples, ele ser sutil. E ao jovem, conhecimento e discrição. O significado da palavra discrição ao jovem significa o seguinte: é não chamar atenção. O que mais nós temos? Você já foi jovem, nós temos alguns jovens aqui, eu já fui jovem, então eu vou dizer por mim. Eu tive uma fase na minha vida que eu queria chamar a atenção dos meus pais. Sim, por algo que eu não recebi. E o jovem, na maioria das vezes, faz escolhas ou tem atitudes. No fundo do fundo, é apenas para chamar a atenção. Ele não é discreto. Quando fala para você assim, fulano de tal é discreto, o que vem à sua mente? Que ele passa despercebido. Ele é simples, ele é humilde. Então qual que é o propósito da sabedoria? É dar essa descrição ao jovem, é dar esse conhecimento, é dar a instrução. Ainda não para por aí. Ao homem sábio, o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. Quem é o homem sábio? Irmãos, Provérbios não foi escrito para não crente. Os não cristãos usam muito Provérbios. Eles até estudam, mas como um livro apenas de filosofia. Provérbios foi escrito para o homem sábio. Quem é o homem sábio? Aquele que tem Cristo. Você então se fez uma pessoa sábia. Porque você escolheu por Cristo. Provérbios foi escrito para os filhos de Deus. Foi escrito para quem tem Cristo. Então o homem sábio ouvirá e aumentará ainda mais o seu aprendizado. E um homem de entendimento alcançará conselhos sábios para entender um provérbio e a interpretação das palavras dos sábios e suas palavras sombrinas. Olha, você sem muito conhecer a Bíblia, mas às vezes no seu trabalho não acontece isso, de pessoas falarem assim: nossa, como você tem sabedoria, nossa, você tem um brilho diferente, nossa, você consegue, sabe, resolver as coisas de modo mais fácil. Já falaram isso a teu respeito? É a sabedoria que está habitando em você, que é o próprio Cristo. Amém? Faz sentido para você isso? Agora,
esse é o propósito da sabedoria. Agora, qual que é a base para você praticar a sabedoria? Está no verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quem despreza os conselhos do Senhor, a Bíblia chama de tolo. Mas eu quero viver essa vida de sabedoria. Então, qual que é a base? O pontapé inicial é andar em temor. Mas temor ao Senhor aqui não é medo de Deus. Temor ao Senhor é medir as consequências das escolhas que você vai fazer. Então, eu ouvi e li a respeito de um jogador de futebol chamado Hulk. Todos já ouviram falar. Ele se separou da esposa e ele ganhou seus milhões jogando na Rússia, na China, ganhou muito dinheiro. E aí ele se separou da esposa. E aí nessa divisão ele resolveu dar para ela 100 milhões. A Mega Sena agora foi 300, né? 300 milhões. Alguém jogou na Mega Sena? Não levante a mão. Mas se você jogou e tiver ganhado, não peque duas vezes, já deu o seu dízimo. Errou uma vez, não erre duas. Vamos lá. O Hulk então na separação resolveu dar 100 milhões para ela e 80 imóveis que ele tem aqui no Brasil na separação. Aí ele se separou e se juntou com a sobrinha da esposa. Aí você acha que isso vai acabar bem? Eu não sei o que aconteceu, não conheço o contexto, mas vamos lá. Fazendo uma leitura superficial. Largou a esposa, ficou com uma mais jovem, bonitinha e tal. A bonitinha vai trazer os mesmos problemas que a outra tinha? Vai ter os mesmos problemas, que casamento, os problemas se repetem, são iguais. Conflitos, diferenças, comunicação, tudo igual. Só que a bonitinha também vai envelhecer. E aí, o que pode acontecer? Quando a bonitinha envelhecer, o bonitão do Hulk vai envelhecer primeiro. Então o que você acha que vai acontecer? Um abismo chama outro abismo. Ah, você está muito velho para mim, eu ainda sou jovem. Eu quero a separação. E aí ela vai para ficar com outro bonitão. E aí nisso ela leva mais uma fatia do dinheiro dele. O que está acontecendo com ele? Olha só, dessa primeira separação, ele deu 100 milhões e 80 imóveis para a esposa. Ele ficou mais pobre, mas ele ainda continua rico, de tantos milhões que ele ganhou aí no futebol. Agora, se acontecer uma outra separação, ele vai ficar mais pobre ainda. E um abismo chama outro abismo. Vai acontecer que no final ele vai ficar sozinho, e sem dinheiro e sem nada, vida falida. Então o que é a sabedoria nesse momento? Espera aí, está difícil conviver com meu cônjuge. Está insuportável, está difícil, mas deixa eu medir as consequências dessas minhas decisões. Isso é sabedoria. Faz sentido para você? Então temor ao Senhor, Deus te deu uma palavra. E você está debaixo da palavra que Deus te deu. Só que você está pela emoção. Lembra? Salomão falou? Você está pela emoção. Então, pela emoção, você não está vendo o mar se abrir. Você não está vendo o seu casamento melhorar. Você não está vendo o emprego dos seus sonhos acontecer. Você não está vendo, sabe, o namorado, o noivo chegar, você ainda continua solteiro. Você não está vendo as suas finanças melhorar. Aí a emoção vai falar mais alto. Mas espera aí, eu tenho uma palavra de Deus. Deus prometeu, Deus falou ao meu coração. Deus falou comigo que eu vou prosperar. Deus falou comigo que eu vou edificar uma família abençoada. Deus falou comigo que eu sou um homem próspero. Então se Deus falou, por temor ao Senhor, ou seja, por temor a esta palavra que Ele falou para você, se mantenha na palavra que Ele te deu e não tome decisão baseada no sentimento ou na emoção que você está vivendo. Faz sentido para você? Eu conheço muitas pessoas que começam assim, dizendo, eu tenho uma palavra de Deus, Deus falou comigo, não foi Deus que me plantou aqui, Deus falou comigo. Aí na primeira adversidade, na primeira emoção, ele desiste de tudo. Aí tem o de fora que julga ainda, mas Deus não tinha falado?
Deus falou, mas foi ele que desistiu. E ele não vai ver o cumprimento do que Deus falou, porque ele desistiu. Então, ande em 2020 com temor ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, mede as consequências. Essa é a base para a sabedoria, o temor ao Senhor. E um outro conselho que tem no capítulo 1 é a mentoria. Olha que diz Salomão: filho meu, ouve as instruções de teu pai e não desampares a lei de tua mãe. Quem você foi filho um dia, ou você tem filho, você sabe que quem é que proíbe as coisas em casa? É o pai? Não, é a mãe. Uma vez eu ouvi uma criança dizer assim, que o pai era a borboleta, era para uma brincadeira, né, para falar os tipos de animais. Ele falou assim: meu pai é a borboleta e minha mãe é o leão. Então você já imagina, né? É a que fala mais alto em casa, é a que dita as regras. É lei, é normal. Você, mãe, é assim na sua casa, você teve a sua mãe assim também, minha mãe também é assim. Mas o que Salomão quer dizer aqui? Tem uma mentoria. Hoje é uma palavra muito usada no mundo corporativo, mentoria. O que é mentoria? E é isso que Salomão está aconselhando aqui. A primeira mentoria vem de mentor. Tenha uma pessoa que te aconselha. Os primeiros mentores têm que ser os seus pais. Pastor, mas meu pai não tem a sabedoria, não tem temor ao Senhor. Então busque um mentor. Busque alguém que tenha temor ao Senhor, que tenha a sabedoria de Deus para te aconselhar. E um mentor, você vai escolher um mentor você pode escolher um mentor para cada área da sua vida. Eu tenho um mentor no meu ministério, tenho um mentor na minha carreira profissional, eu tenho um mentor como empresário. Você pode ter. O que é um mentor? É uma pessoa que você vê como referência e inspiração. Poxa, eu vou buscar um conselho. Não é que ele vai mandar na sua vida. Tire esse negócio de, ele é o profeta, é ele que vai falar, vai acontecer. Não, o mentor, ele vai te dar conselho, ele vai te instruir. Qual que é a função do mentor? O pai instrui. A mãe põe lei. Em outras palavras, você não pode andar sozinho, porque você precisa de instrução e de alguém para te pôr limites. Quem anda sem limites vive em anarquia. Não ande sozinho. Mas a questão aqui é o seguinte: é que em virtude de não ter um pai presente ou não ter uma mãe presente, aí a sua alma ferida, você se ver assim: ninguém me procura, eu não tenho ninguém. Mas você tem. O mentor aqui é interessante que Salomão diz assim: filho meu, ouve as instruções de teu pai e não desampares a lei da tua mãe. Ou seja, não é o pai e a mãe que vai ficar procurando, sabe? Eu, como seu mentor, eu não vou ficar aqui no pé da Tati: Tati, não faz isso, Tati, não escolha isso, porque aí eu vou ser um chato. O mentor, ele não fica procurando. O mentor, ele é procurado. Entende o que eu estou dizendo? Esse é o conselho de Salomão. Esse é o conselho para você. Eu não estou dizendo que tudo na sua vida você vai pedir conselho. Não é isso. Mas tem áreas que você sabe que o Espírito Santo te ilumina e que você precisa de um conselho. Você precisa de uma luz a mais. Aí é a hora de você buscar um conselho. Não ande sozinho neste ano 2020. Tenha um mentor. Eu, pastor Márcio, sou seu mentor, posso ser o seu mentor. A minha esposa, a pastora Soraya, pode ser sua mentora. Você, mulher. Não ande sozinho. Tem alguém para te instruir. Tem alguém para te pôr limites. E aqui está o detalhe. Tem pessoas que não procuram um mentor, porque ele vai pôr limites, ele vai dizer o não. O mentor é a mãe. Menino, onde você estava? Até que horas você ficou? Por que você está chegando nessa hora? Não é assim que a mãe faz, Thaís? Então o mentor vai ter momento que ele vai fazer isso. O que você anda fazendo? O que você está vendo no seu celular? Por que você está assim agora? Ele vai te confrontar, e às vezes a pessoa, com medo de ser questionada, de ser perguntada, ela fica com medo de ser exposta. Mas irmão, irmã, eu te digo como seu mentor, e a todos que me procuraram aqui nesse ano 2019, se eu te perguntar algo, não é para te expor,
E nem é porque alguns também vêm com um escudo assim, né? Porque na outra denominação, se o meu pastor soubesse, ele me punha no banco, eu ficava em disciplina. Irmão, irmã, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, por favor. O seu mentor, ele não vai te perguntar para te puxar a orelha. Não, ele não vai te perguntar para te expor. E não tenha medo. Muitos não têm um mentor porque tem medo de se expor. Eu vou abrir o meu casamento. Eu vou abrir a minha vida. Eu vou falar para ele que... Não, tenha um mentor. Procure um mentor. Não ande sozinho. Ainda no capítulo 1, mas eu vou entrar nesse detalhe mais à frente, no capítulo 5, ele fala da mulher adúltera. Cuidado com a mulher adúltera, porque aquele que anda com ela, o seu salário vai ser a morte, o destino vai ser a morte, a casa dela só leva para a morte. Sabe o que é isso? Homem, digo isso para você. Cuidado com a pornografia, com o que fala as mulheres lá na pornografia. E o interessante é que tem muitos homens que agora, né, com o advento aí do celular, o vício da pornografia é muito parecido com aquele jovem ou aquela pessoa que tem um problema com o vício da droga ou do álcool. Só que qual que é o problema? A diferença é que o álcool, a droga, se alguém tem esse vício, a pessoa fica amuada, fica assim, envergonhada, porque vai sentir o cheiro do álcool, vai sentir o cheiro do vício, do cigarro, da droga que ela usou. Agora a pornografia não tem cheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, uma hora a conta vai chegar. E quando ela chega, ela arrebenta. É isso que Salomão aconselha. Cuidado com a mulher adúltera, porque a casa dela te levará para a destruição e para a morte. Pastor, como eu vou me proteger? Tem um mentor, tem alguém para te instruir e alguém para te pôr limites. Amém, irmãos? Conselho para você, 2020 ser abençoado. No capítulo 2, Salomão já incentiva, o resumo do capítulo 2 é um incentivo a buscar a sabedoria. Olha o que diz no versículo 3 e 4. Sim, se clamares pelo conhecimento e elevares a tua voz para entender, se você a procura como prata e a procura como se escondesse tesouros. Olha só, procurar a sabedoria. E eu acabei de falar aqui, falei na introdução, o que é a sabedoria? É uma inteligência? Não, sabedoria, quem que é? É Jesus. Então, se você buscar, se você clamar, nesse ano 2020, busque ter um reavivamento matinal, busque ter um devocional, busque o Senhor, é esse o incentivo de Salomão, busque a sabedoria, busque isso, porque olha só o resultado de buscar, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca sai conhecimento e entendimento. Busque como tesouro, busque como prata. Imagina, olha, espalharam dinheiro aí na rua, de graça, qualquer um pode procurar, então vamos sair à caça desse dinheiro, vamos sair à caça. Mas, na maioria das vezes, como foi em 2019, e que não se repita neste ano, nós damos desculpa. Vamos lá, porque buscar sabedoria é buscar fazer o melhor. Fazer uma academia, preço R$80, é muito caro. Mas comer 2 Big Mac, ou 2 combos de um Big Mac lá, R$60, é barato. Fazer um curso para aperfeiçoar, quanto? 3 mil. É muito caro. Mas trocar de celular é barato. Buscar a Deus por 60 minutos por dia. Deus me livre, não tenho tempo, é muita coisa, é o trabalho, é os meninos, as crianças, né, a escola, é a faculdade. 60 minutos no celular. Nem vi passar o tempo. Então, qual que é o problema? O ponto aqui é a desculpa. O ponto aqui é prioridade.
Porque Salomão vai falar um pouquinho mais na frente, ele está comparando a sabedoria com prata e ouro, com tesouro. Significa o quê? Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Que preço? Preço de morrer para você mesmo. Preço de morrer para o seu ego. Preço de morrer para a sua preguiça. Porque abrir mão de fazer algo para ler a Bíblia ou orar ao Senhor, e 1 hora é o mínimo, porque disse Jesus aos discípulos, nem 1 hora você pode orar comigo, vocês puderam vigiar comigo. Eu desafio você neste ano 2020 a separar 1 hora devocional com Deus, para ter essa sabedoria, para ter essa luz. Não deixe a luz apagar dentro de você. Não deixe essa luz se apagar. Se em 2019 a luz estava apagada, 2020, vamos reacender ela? Vamos reacender. Vamos pôr azeite aí nessa lamparina que é você. Muitos, e olham para a história de Sansão e imaginam Sansão forte. Mas da onde estava a força de Sansão? Estava da comunhão dele com Deus. E o interessante é que quando Sansão quebrou a consagração que estava nos cabelos, porque ele era nazireu, ele estava separado, consagrado, a primeira coisa que os inimigos vieram e fizeram com ele não foi prender Sansão. Você se lembra qual foi a primeira atitude dos inimigos quando vieram até Sansão? E ele não percebeu que estava sem força. Os inimigos vieram e vazaram, furaram os olhos de Sansão. Tem muita gente que acha que ainda tem a presença de Deus e não tem mais. E o inimigo já vazou seus olhos. Mas o interessante é que a história de Sansão não terminou aí. Ele preso. Que os cabelos voltaram a crescer, ou seja, a força voltou. E no final da história ele matou muito mais inimigo do que era na sua trajetória. 2020, você pode ter uma grande colheita. 2020 você pode crescer, prosperar e avançar muito mais do que foi nos outros anos. Se você perdeu a consagração, se o inimigo vazou seus olhos, quando fala que de vazar os olhos, fala de vazar os olhos espirituais. Você não está mais enxergando o sonho, você não está enxergando mais o chamado, você não está enxergando o propósito de Deus para a sua vida, você não está enxergando razão de viver. O inimigo vazou seu olho. Volte a consagrar, deixe o cabelo crescer de novo. Ou seja, o cabelo aí fala de consagração. Volte para os pés do Senhor, volte a estar com o Senhor, Ele é a sabedoria. E aí eu emendo isso com o capítulo 3 de Provérbios. E 2 conselhos eu dou aqui. No capítulo 3, escolha ser forte ou fraco. Você vai decidir, nesse ano 2020, você vai ser forte ou fraco. E também no capítulo 3, Deus fala sobre disciplina. Olha o que diz: confie no Senhor, verso 3, de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Uau! Escolha, nesse ano de 2020, você vai ser forte ou você vai ser fraco? O que eu quero dizer com isso? Inspirado nesse versículo aqui. Tem muita gente, às vezes eu ouço assim, já ouvi crente falando assim: pastor, que foi o conselho do capítulo 2, buscar a sabedoria que é buscar a Jesus. Pastor, mas eu estou fraco, eu não consigo. Pastor, eu não tenho forças. Ele acha que a fraqueza dele o impede de buscar a Deus, mas é um equívoco. Porque na verdade ele está sendo forte, porque ele está se firmando no seu próprio entendimento. As escolhas vão ser erradas, vai entortar o caminho. Forte é quem não busca o Senhor, porque confia no seu próprio entendimento. Forte é quem resiste a Deus. Forte é quem se lembra de Deus só lá no último minuto. Agora Deus é só o Senhor. Martinho Lutero escreveu assim, na biografia dele cita, que pelas manhãs, quando o dia ia ser muito atarefado,
ia ser muito cheio, intenso de atividades. Ele falava assim: eu tenho que buscar a Deus, porque se o dia vai ser atarefado, eu tenho que ter pelo menos 1 hora. E essa 1 hora vai fazer com que eu abrevie as tarefas do dia. Porque sabe o que é buscar o Senhor? Sabe o que é manter a comunhão com o Senhor? É você tem um machado, você tem a presença do Senhor. Imagina, você tem um machado, você vai cortar uma árvore. Só que esse machado está cego. Então você vai demorar muito para cortar essa árvore com esse machado cego. Agora, se você passar 1 hora afiando o machado, em questão de minutos você derruba a árvore. O que eu quero dizer com isto? Se você passa 1 hora em comunhão com o Senhor, as atividades que você vai ter durante o dia, em questão de minutos você vai resolver, porque essa é a promessa do Senhor: dar-lhe sabedoria, dar-lhe honra, dar-lhe favor. E quem é o fraco? O fraco é esse, que ele acorda pela manhã e reconhece: Senhor, eu tenho tanta atividade que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua luz, eu preciso da Tua direção, eu preciso, Deus, da Tua estratégia. Senhor, estou aqui, Deus, vou para mais um dia de trabalho, como vai ser mais esse dia? Como que eu vou lidar com essa pessoa difícil? Esse é o fraco, esse é o humilde. Em outras palavras, eu quero dizer que o soberbo é o que resiste a Deus, e o soberbo Deus abate, mas os humildes, a esses que se humilham, os humildes são os que se humilham, a esses Deus exalta. Esse é o ano de Deus exaltar você. Escolha, esse é o conselho. Você vai ser em 2020 forte ou fraco? Decida ser fraco. Decida ser fraco. Deus, eu preciso muito do Senhor. Cuidado que a prosperidade engana, tá? Prosperidade engana. Quando as coisas vão bem, elas trazem engano. Josué, quando a muralha era Jericó, deu as 7 voltas, depois no total deu 13 voltas, a muralha caiu. Depois um adversário seguinte, era uma tribo menor, como ele já tinha conseguido uma vitória, e ele se achava vencedor, resultado, por uma tribo menor, ele foi derrotado. Cuidado quando há prosperidade, cuidado quando você vai bem em algo, porque depois você relaxa a seguir. E relaxo aqui, eu falo de, não preciso ler de novo a Bíblia como eu já li o ano passado. Eu não preciso orar como eu orava lá no começo. Isso é coisa de novo convertido ou de primeiro amor. Você decide. Você vai ser forte ou você vai ser fraco neste ano? O interessante é que tem uma promessa: quando você confia no Senhor, é isso, é você ser fraco. Ele endireita as suas veredas. Neste ano 2020, ao confiar no Senhor, Deus vai endireitar os caminhos errados que você tomou em 2019. Deus vai endireitar, vai abrir portas para você. Agora, se você permanecer em ser forte, aí Provérbios 4 tem aí um conselho para Provérbios 3, então no capítulo 3. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Você resolveu então não confiar no seu próprio entendimento, está tudo no capítulo 3. A seguir, depois de dizer que confia no Senhor, não te firme no teu entendimento, vem esse conselho: filho meu, não menospreze a disciplina. Por que vem a disciplina? Porque eu escolhi ser forte. A palavra disciplina aqui não é corrigir, sabe, para o mal. A palavra disciplina aqui é ensinar, educar. Didaquê. Deus então me corrige para que eu aprenda e assim mude. Tem uma situação na sua vida que em 2019 não mudou, não teve jeito, né? Você fez de tudo, você orou, jejuou, fez campanha, foi no monte, fez aquilo outro, revirou, fez tudo, não mudou. Se a situação não mudou, é porque Deus quer mudar você. Não mudou, pastor, fiz de tudo já. Pois é, Deus está disciplinando para ensinar você, para corrigir você, para mudar você. A disciplina de Deus é para mudar você, para mudar a mim.
Disciplina de Deus não é para te humilhar, simplesmente é para mudar você. E você conhecer o seu coração, você conhecer as escolhas, você conhecer os erros e assim mudar. Porque Deus, o alvo de Deus é que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, que é que sejamos a imagem de Jesus. Então você está forte ainda? Deus vai te disciplinar. O que é a disciplina de Deus? Portas se fecham, a situação não muda, e aí você tem que buscar mais a Deus ainda. Mas aí você diz, eu estou fraco, eu não tenho força. Você está sendo forte, não está fraco não, você até é forte, porque você ainda está resistindo a Deus. As pessoas querem ouvir uma mensagem, mas não querem ter 2 horas de culto com o Senhor. As pessoas querem viajar, mas não querem ter um domingo na presença do Senhor em culto. As pessoas querem ser servidas, mas não querem servir na casa do Senhor. Muda isso neste ano. Muda isso. Deus está te disciplinando, mas para te ensinar, porque o alvo dele é que você viva um ano abundante. Amém? E por final, último capítulo dessa semana, capítulo 4. Cuidado com as emoções. Cuidado com as emoções. Verso 23 eu destaco do capítulo 4. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Versão revista e atualizada. Versão NVI. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha a versão Bíblia Viva. Acima de tudo, meu filho, tome cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Então, qual que é o conselho de Salomão? Guarda o teu coração, aprenda a discernir, a controlar as suas emoções. Não faça nesse ano 2020, não tome decisões baseadas nas suas emoções. E cuidado com elas, porque elas afetam toda a sua vida. Eu encerro contando essa história. Wagner, pode subir aqui. Um menino, ele tinha um problema com as emoções, ele era uma pessoa muito irada. E ele vivia dando patada em todo mundo, ele era duro com todo mundo. Aí ele resolveu, pai, eu quero ser melhor, eu não consigo controlar minha raiva. Aí o pai deu o seguinte conselho para ele: filho, vamos fazer o seguinte, toda vez que você ficar nervoso, você vai pegar um prego, vou te dar aqui um saco de prego. E toda vez que você ficar nervoso, você vai pegar um prego e você vai fincar na porta. Tudo bem? Ele, tudo bem, pai. No primeiro dia, ele fincou 5 pregos. Na primeira semana, a porta já estava cheia de pregos. Na segunda semana, já começou a diminuir. Pregou apenas 3. Até que teve um dia que ele não pregou nenhum prego. Aí ele foi todo feliz da vida, procurou o pai. Pai, hoje eu consegui controlar as minhas emoções. Hoje eu não fiquei nervoso com ninguém. Hoje eu não dei patada em ninguém. Hoje eu não fiquei com raiva de ninguém. Aí o pai falou, poxa, muito bem, meu filho, parabéns. Então vamos lá agora na sua porta, vamos tirar todos os pregos, porque você já aprendeu a controlar as suas emoções. Aí o menino começou a tirar os pregos. Só que no que ele tirou os pregos, ficaram as marcas. E ele falou assim, virou, nossa pai, a porta ficou feia, né? E o pai, com um provérbio, sabedoria, disse assim, pois é, meu filho, quando você age pelas emoções, as marcas ficam. Ou fica no outro, ou fica em você. E essa semana eu li algo, o Marcos compartilhou algo para mim que eu li, eu achei muito interessante. Existem pessoas que sofrem de depressão, existe a patologia, a doença, a depressão. Às vezes por falta de vitaminas, nutrientes no corpo, existe a patologia, a depressão. Mas você já percebeu que a maioria das pessoas, hoje, o diagnóstico é depressão, todo mundo está com aparente depressão, mas esta aparente depressão
Não é a patologia, não é a doença, mas assim tristeza pelas escolhas erradas que fez. Muitas pessoas olham para trás, ou olham para o que estão vivendo, para a colheita que estão tendo, e estão lamentando, estão tristes. E aí essa tristeza leva a uma depressão. Que nesse ano 2020 você possa aprender a guardar o seu coração. Que nesse ano 2020 você possa, inspirado pelo Espírito Santo, com a sabedoria que é Cristo, deixar Ele endireitar os seus caminhos. E a boa notícia, sabe qual é? Que as emoções, ou as escolhas pelas emoções, deixam marcas, como um prego lá afincado. Mas a boa notícia para você é que Deus, Ele lhe ama, e Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Você quer viver um 2020 vitorioso e abundante, abençoado? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. A minha oração por você é que neste ano você possa sim desfrutar de um ano abundante, de um ano próspero e bem-sucedido. O capítulo 4 de Provérbios, ele fala sobre guardar as emoções, mas ele dá uma promessa. Ele fala uma promessa. O Marcos, projeta para mim, porque não está no slide, Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que é a vereda do justo? É o caminho do justo. Sabe o que é a luz da aurora? É o sol. Nós estamos no verão. Então logo 6 da manhã já está dia, o sol está amanhecendo. O que é a luz da aurora? É a luz da manhã. E o que é dia perfeito? É quando o sol chega no meio, o sol do meio-dia, aquele sol escaldante. Essa é a promessa do Senhor para você neste ano. Você vai crescer mais e mais, como a luz da aurora. As pessoas vão ver, vão se passar os dias, vão se passar os anos, os meses, neste ano, e você vai crescer. Janeiro é o pontapé, janeiro é o mês que você está se consagrando, está se organizando, está se planejando, está buscando o Senhor. Fevereiro você vai perceber um avanço na sua vida, porque é a promessa do Senhor para você. Esse ano você vai crescer, esse ano você vai avançar como a luz da aurora. Você vai crescer mais e mais, mais e mais. Como que você cresce? Guardando as emoções, buscando o Senhor, buscando a sabedoria, sendo fraco diante dEle, tendo a mentoria e buscando a sabedoria todos os dias. Mantenha a comunhão com Ele. Coloque a mão no seu coração.